Boa noite. Tempestade no dia 13 Estamos de volta às durante o noites de solstício sexta, de outono. num dia muito especial Esse para o é nosso evento programa. celestial, Em marca a abril de transição das estações, 1973, simbolizando o equilíbrio som entre a luz agudo e de a uma escuridão. guitarra A elétrica calmaria e a anunciou tempestade pela representam primeira vez. perfeitamente a dualidade do seu Globo destino. Repórter, Durante aquela noite 35 tempestuosa, anos um no raio ar. cortou o céu e atingiu Boa uma noite. grande Boa árvore no Os coração casos da de síndrome floresta de respiratória Caurá. aguda Por grave horas de disparam no vida, país e ainda atingem envolto principalmente de crianças raízes e idosos. sagradas O como SUS seus aprova o uso próprios de uma deuses parte da da placenta terra como tivessem curativo natural guardado para tratar no queimaduras. escuro. Protestos em cartório pela falta Machado de pagamento Joaquim, de condomínio o guardião da batem folha da recorde. terra. Na antiga Golpistas se tribo de passam por Caurá, defensores em uma públicos e selva onde cobram a por magia e a serviços força da gratuitos. natureza O conflito no Oriente Médio entra em novo impasse. e se Americanos e estrelaçam, israelenses nasceu não Joaquim, aceitam um as guerreiro exigências do Hamas destinado a no carregar o cessar-fogo poder dos proposto pelos deuses Estados da Unidos. floresta Jovens desde jovem. bailarinos do Rio se inspiram numa brasileira que O mundo era dividido. De um lado, a mais perfeita ordem vibrava. Do outro, o caos selvagem rugia com toda a força. Entre eles, uma linha tênue, quase um fio de teia de aranha. Miraku Sarion nasceu em lugar nenhum, ou melhor, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele chegou quando estrelas sangraram pelo céu, tipo um show de fogos cósmico, pintando o firmamento numa aquarela nunca antes vista. Esse evento foi uma fenda, um sussurro entre realidades, tipo um segredo contado entre dois mundos. Seu berço foi a selva indomável do próprio caos, mais selvagem que a cantareira em dia de chuva forte. Ele cresceu num lugar onde poucos botavam o pé, mais misterioso que viela da Vila Madalena de madrugada. A solidão foi sua professora e o silêncio seu parça de todas as horas. As energias brutas e mutantes desse lugar o moldaram, entrando na sua alma, no seu DNA. Ele não era cria da ordem, nem bicho do puro caos. Era outra parada, algo totalmente novo, saca? Seus olhos contavam a história desse nascimento esquisito. Um era azul como o céu de brigadeiro depois da garoa, o outro, âmbar como labareda de fogueira de festa junina. Esses olhos viam mais que a maioria, enxergavam as correntes invisíveis e percebiam a dança delicada, tipo um balé cósmico, entre as duas grandes forças. Sua criação foi solitária. Aprendeu com o sussurrar das folhas, que falavam em charadas, e com as pedras que guardavam memórias ancestrais mais antigas que o pátio do colégio. A terra caótica era sua única família, sua natureza imprevisível. A única coisa certa na vida, tipo o trânsito da Marginal Tietê às 6 da tarde. As terras do caos eram uma sinfonia de mudança. Montanhas subiam e desciam como a respiração, e rios mudavam de curso com a lua, mais instáveis que o clima da Pauliceia. Miraku aprendeu a andar por esses terrenos movediços com a manha de quem conhece cada palmo da cidade. Aprendeu a escutar o coração da tempestade, sentindo o pulsar da criação e da destruição, tipo o ritmo frenético da Avenida Paulista. Esse ambiente não o quebrou, o tornou forte como um jequitibá. Ensinou-lhe a arte de se virar nos 30. Ele se movia como uma sombra, parte da natureza selvagem, mas ao mesmo tempo diferente dela, único na sua espécie. Sua presença era uma ondinha suave num oceano de barulho, um ponto de calmaria num redemoinho que nunca parava de girar, tipo encontrar um oásis de silêncio na Praça da Sé. Seu jeito era como um lago sereno. Mesmo no meio do maior auê, ele ficava na dele, tranquilo. Essa tranquilidade toda deixava quem o conhecia com uma pulga atrás da orelha. Esperavam fogo e paixão por causa de suas origens, mas encontravam só observação silenciosa, um olhar que parecia ler a alma. Ele era um observador, um ouvinte. Carregava um ar de sabedoria antiga. Era como se tivesse vivido 1000 vidas. Ou talvez entendesse a única vida que tinha com uma profundidade de arrepiar. As energias caóticas que o cercavam não grudavam nele como marca de selvageria. Pelo contrário, pareciam respeitar sua força silenciosa, abrindo caminho para ele como as águas do Tietê se abrem para um barco firme. Gap 2. Os sentidos de Miraku não eram como os dos outros.
Ele via o mundo ao contrário, tipo filme rebobinando. A luz parecia sombra, e a sombra brilhava como um dia de sol forte na praia. O que era sólido para os outros, para ele parecia neblina, tipo a garoa densa da manhã. E o que era ar vazio tinha substância e forma, palpável como um sonho. Essa percepção única não era uma maldição, era um dom, um verdadeiro presente dos deuses. Permitia que ele visse a verdadeira natureza das coisas. Ele via as mentiras que a ordem contava e as verdades escondidas no caos. Tipo, desvendar um mistério digno de Sherlock Holmes. O mundo se revelava diante dele não como uma pintura pronta, mas como as energias brutas e vibrantes que o compunham, uma tela em constante criação. Ele ouvia os sons de um jeito igualmente esquisito. O silêncio era um rugido de potencial e barulhos altos eram meros sussurros, mais baixos que segredo contado ao pé do ouvido. O eco de uma palavra dita chegava a ele antes da própria palavra. Isso o permitia antecipar e entender a intenção por trás do som, sacar qual era a real da parada. Ele conseguia ouvir as vibrações do desequilíbrio e sentir os tremores quando a ordem apertava demais o cerco ou quando o caos ameaçava engolir tudo. Tipo quando a cidade parece que vai explodir de tanta gente e correria. Esses sentidos invertidos pintavam um quadro da realidade muito mais complexo, muito mais interligado do que os outros jamais poderiam perceber. Ele ouvia o zumbido silencioso das engrenagens ocultas do universo. Essa forma de perceber o mundo o isolava. Não era fácil compartilhar o que via ou explicar a música que ouvia no silêncio. Mas isso lhe dava clareza. Ele via as motivações escondidas por baixo de palavras educadas, o famoso não dito. Via o medo que alimentava o desejo por controle absoluto e a criatividade que ansiava por se libertar no coração do caos, tipo a arte de rua que explode nos muros cinzentos de Sampa. Seu mundo era um fluxo constante de revelações. Para Miraco, não existiam ilusões, nada de faz de conta. Apenas a essência crua e sem filtros da existência, exposta para a sua consideração única, uma tapeçaria tecida com fios que outros nem sequer conseguiam distinguir. Sua calma era um escudo, protegia-o da avalanche de informações que seus sentidos captavam. O mundo gritava seus segredos para ele, mas ele permanecia sereno. Essa serenidade era sua força. Permitia que ele processasse o fluxo infinito de informações invertidas e encontrasse o único ponto de equilíbrio num universo de extremos, o fiel da balança. Ele era o ponto de apoio, perfeitamente imóvel, enquanto o mundo balançava e cambaleava ao seu redor. Sua mente era um quarto silencioso onde a sinfonia invertida da existência podia ser compreendida, não apenas suportada. Essa percepção única era seu fardo, mas também sua ferramenta mais poderosa, sua carta na manga. Gap 2. Miracu sabia que precisava de uma ferramenta, um foco para seu propósito. Ele buscou materiais de ambos os reinos. Do coração da ordem, pegou um fragmento de lei pura e inflexível. Era frio e rígido. Das profundezas do caos, ele coletou uma centelha de possibilidade em constante mudança. Era quente e fluida. Ele uniu essas forças opostas não para lutar, mas para se fundirem. Ele desejou que se tornassem um só. O processo foi uma tempestade, uma batalha silenciosa de energias, um testemunho de sua própria natureza, existindo entre contrastes tão gritantes. O resultado foi a lâmina da reversão. Não era uma arma de destruição, nem uma ferramenta de criação. Era um instrumento de correção para colocar as coisas nos eixos. A lâmina brilhava com uma luz interna, parecia absorver as sombras ao seu redor. Quando cortava, não derramava sangue. Ela cortava os laços do desequilíbrio. Podia consertar um rasgo no tecido da realidade ou gentilmente desfazer um nó de ordem excessiva. A lâmina era uma extensão de sua vontade,
uma manifestação física de sua habilidade única de perceber e interagir com as forças fundamentais do universo. Sua vestimenta também era uma coisa de dualidade. Tecida com fios do crepúsculo e da aurora, ela mudava e se adaptava. Em terras de ordem rígida, parecia simples, discreta. No turbilhão do caos, ondulava com cores nunca vistas. A roupa não era só para disfarce. Ajudava-o a se misturar, a fazer parte de onde quer que precisasse estar, como um bom paulistano que se adapta a qualquer tribo. Era uma segunda pele, sintonizada com o ambiente. Respondia às energias do ambiente, tornando-o menos um intruso, mais uma presença natural, mesmo em lugares onde não se encaixaria. Essas ferramentas não eram para a conquista, eram para o equilíbrio. A lâmina da reversão não escolhia lados, servia ao equilíbrio. Sua roupa adaptável não declarava lealdade, falava de compreensão de todos os lugares. O próprio Miraku era como sua lâmina, como suas roupas. Tinha duas naturezas, mas um único propósito. Ele era o ponto fixo ao redor do qual o universo girava. Seu equipamento não era meramente funcional, era simbólico de seu papel, um lembrete constante da linha tênue que ele percorria, da dança complexa que estava destinado a executar. Ele estava preparado para qualquer eventualidade, qualquer mudança na balança cósmica, sempre pronto para o que der e vier. Gap 2S. Miraku não anunciava sua chegada. Sem trombetas, sem alarde, chegava na moita. Ele simplesmente aparecia. Num momento, um lugar estava à beira do abismo, a ordem virando tirania, o caos ameaçando devorar tudo. No instante seguinte, ele estava lá. Uma presença silenciosa, uma força sutil. Movimentava-se como um sussurro. Suas ações muitas vezes invisíveis, despercebidas, até que o equilíbrio começasse a se restaurar por si só. Ele não era um salvador de armadura reluzente. Era uma correção gentil, um empurrãozinho de leve de volta para o centro. Ele era a razão pela qual o mundo não se despedaçava. Suas intervenções eram precisas, mínimas. Ele entendia que o verdadeiro equilíbrio não era estático. Era um balanço constante e suave. Ele usaria a lâmina da reversão para aparar um excesso de lei aqui, ou para solidificar um sopro de caos criativo ali. Ele não impunha sua vontade, apenas guiava as energias existentes. Trabalhava como um jardineiro cósmico cuidando da planta delicada da existência. Ele não buscava controlar, mas permitir o fluxo natural, garantindo que nenhum lado esmagasse o outro, preservando a tensão dinâmica que permitia à vida florescer em suas 1001 formas. Ele não era herói nem vilão. Esses eram rótulos para histórias mais simples, para conflitos com vencedores e perdedores bem definidos, coisa de novela das 9. O trabalho de Miraku era mais complexo. Às vezes, restaurar o equilíbrio significava permitir uma certa dose de destruição. Às vezes, significava frear uma explosão de crescimento belo e indomável. Sua lealdade não era a nenhuma facção, era ao todo, a continuação da dança. Ele entendia que o bem absoluto podia ser tão prejudicial quanto o mal absoluto, pois ambos buscavam acabar com o jogo de forças, silenciar a música da existência, o samba do universo. Ele partia tão silenciosamente quanto chegava. As ondas de suas ações se espalhariam. A estabilidade voltaria por um tempo. Então, ele sumia. Uma memória, uma lenda sussurrada por aqueles que sentiam a mudança, tipo história de pescador, mas de verdade. Ele não deixava monumentos, não buscava aplausos. Sua recompensa era o contínuo girar do mundo, o zumbido silencioso do equilíbrio. Na grande tapeçaria da existência, ele era o fio invisível que mantinha tudo unido. Ele existia não por glória, mas por necessidade. Como ele disse uma vez a um ser de pura luz que questionou seus motivos, com a voz calma e os olhos duplos firmes, eu sou o caminho do meio.